nosso estúdio, mais uma vez, o Dr. Jonas Dalla Corte. Ele é nutrólogo, foi cirurgião pediátrico durante muitos anos e a pediatria mora dentro dele. Não tem jeito, porque ele ama as crianças. E nessa vibe toda de nutrologia, né, a gente tem visto o quanto é importante a suplementação. Muita gente ainda nem imagina a importância relevante que ela tem para o nosso corpo. Crianças, gestantes, enfim, todo mundo. E é sobre isso que a gente vai falar. Não é, doutor Jonas? É verdade, Fabiola. Tudo bem, querido? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom te receber de novo. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Obrigada também. E aí, me conta. Então, muita gente não sabe, né? É verdade, Fabiola. A suplementação, anteriormente, era praticamente utilizada só para atletas, para pessoas que precisavam um desempenho físico maior ou que, nas academias, principalmente, o uso para ganhar força muscular. Mas hoje a gente sabe da importância da suplementação, principalmente para termos um envelhecimento saudável e também para, como o próprio nome diz, suplementar alguns macronutrientes, micronutrientes, que são as vitaminas, minerais, os óleos, elementos que muitas vezes estão deficientes em nosso corpo. E tudo isso vem através da alimentação ou alguns não vêm? Fabiola, uma grande parte, a verdade é que a maioria, ela deveria vir, como sempre veio, através da alimentação. Mas o que aconteceu durante esses últimos anos, vamos colocar praticamente as últimas 2 décadas? Houve um empobrecimento muito grande na qualidade dos nossos alimentos, principalmente das frutas, dos vegetais e dos legumes, porque você sabe que o solo, quando você começa a cultivar em excesso, ele vai perdendo os seus minerais e o uso também, muitas vezes até abusivo, de pesticidas, de agrotóxicos, você acaba fazendo com que haja uma perda dessa concentração adequada que tinha nessas frutas, verduras e vegetais. Então acredita-se que hoje em dia nós temos aproximadamente 55% das vitaminas que nós dispunhamos naquela época, há 20 anos atrás. Olha só, por isso a importância também de alimentação orgânica, né? Eu acho fundamental a gente estar tratando disso, porque muitas vezes você pode estar recebendo uma intoxicação por metais pesados, principalmente. A gente sabe que muitas vezes algumas pessoas não têm condições de comprar orgânicos, mas a gente dá a orientação de que a pessoa procure então comprar os alimentos, essas frutas, verduras da estação. Né? Sim. Porque já facilita, porque você não tem aquele período todo de estocagem, muitas vezes ficar no entreposto, né? Todo aqueles produtos que você tem que colocar para manter a qualidade e o tempo de durabilidade desses alimentos. Então teria essa grande vantagem de estar aproveitando justamente o que a estação está te oferecendo. Por exemplo, vamos dizer assim, um suplemento que você considera muito necessário, que seja um geralzão. Assim, a gente escuta muito falar de magnésio, por exemplo. Onde é que tem esse magnésio? Fabiola, a grande verdade é que o Brasil é relativamente pobre em magnésio. Então acredita-se que entre 4 pessoas, cada 4 pessoas, 3 têm uma certa deficiência de magnésio. Ele realmente é um mineral importantíssimo. Existem várias formas de apresentação do magnésio, aproximadamente 11, e cada tipo quelado a um determinado aminoácido ou não, ele vai ter a sua especificidade. Ou seja, vamos falar então um pouco do magnésio treonato. O magnésio treonato, ele é o único que atravessa a barreira hematoencefálica. Então a gente tem usado relativamente ele para o sistema nervoso central, nos aspectos neurodegenerativos, distúrbios do transtorno do espectro autista, situações como também
Parkinson. Então, para melhorar inclusive também a sua cognição, também nós fazemos um blend que normalmente colocamos o magnésio treonato. Então, você falou blend, né, gente? Muito importante não sair comprando coisa que nem louco, não é assim, as coisas não são assim. Porque o que acontece é que muita gente sai comprando uma série de suplementos sem sequer consultar um nutrólogo. É por isso que a gente trouxe o Dr. Jonas Dalla Corte aqui no nosso estúdio para falar exatamente não só da importância, mas da responsabilidade, né? Porque, na verdade, é uma automedicação, né? Esse povo que sai tomando um monte de coisa arada, né? Isso é muito importante, Fabíola, porque muitas vezes a pessoa, através da orientação de outro, que teve de um médico, acaba utilizando determinadas substâncias que não são interessantes e, pelo contrário, até podem trazer mais prejuízos para a sua saúde. Não é porque é vitamina que pode sair tomando. Exatamente. Mas o que a gente vê em relação à suplementação que é muito importante? Ainda no Brasil, a maior deficiência que nós encontramos é a do ferro. Do ferro? Do ferro. 40% aproximadamente em algumas regiões tem anemia ferropriva. E também a gente tem visto muito, porque os valores de laboratório, de referência, mudaram. Hoje sabe-se que a vitamina D, principalmente em idosos, é importante que você mantenha um índice acima de 30 nanogramas por decilitro. E também uma outra substância que a gente vê muito do dia a dia no consultório é a deficiência da vitamina B12. B12, né? A B12, exatamente. E gente, a vitamina B12, ela tem uma função extraordinária, né, no nosso corpo. E muitas doenças são relacionadas à falta da B12, mas muitas especialidades médicas também não conseguem relacionar, né? Eu acho que por isso que a importância também de você ter um especialista no que você precisa, mas ter um acompanhamento com o nutrólogo também é interessante, né? Realmente é importante, Fabíola, porque a vitamina B12, ela exerce muitas funções no organismo. Também, novamente, principalmente a nível de sistema nervoso central e periférico. Muitas vezes as pessoas dizem, doutor, mas eu realmente consumo uma quantidade grande de carne, de cereais, de alimentos que contêm a vitamina B12 e minha vitamina não aumenta, está sempre baixa. Aí é que entra quais os fatores que eventualmente inibem essa absorção. O que nós temos visto na prática diária são desordens desabsortivas, ou seja, as famosas desbioses, onde existe uma alteração da sua permeabilidade intestinal e, como consequência, a vitamina B12 não é absorvida. Você até consome, mas ela não fica. Então, a importância de você saber, muitas vezes, a via de administração para suplementá-la. Então, nós temos outras vias, por exemplo, a sublingual, que não é uma via injetável e tem uma absorção muito adequada também. Mas eu gostaria de deixar aqui com bastante ênfase, nada substitui o alimento. Uma boa alimentação de qualidade sempre é muito importante, principalmente não só com os micro, mas também com os macronutrientes. Quais? Os macronutrientes seriam os carboidratos complexos, as proteínas, né, e também as gorduras. As gorduras que não são as gorduras saturadas, mas as gorduras que realmente elas têm uma ação benéfica para o nosso organismo. Por exemplo, você sabe que o cérebro ele é composto praticamente por gordura e água. 90% do cérebro é composto de gordura e 10% por água. Vamos comer bacon. Conserta uma coisa e estraga a outra. Né? É verdade, Brincadeira, Fabíola. gente. Então a gente sabe que a gordura ela é uma fonte realmente muito importante para o organismo, desde que ela não seja uma gordura saturada, porque daí infelizmente o teu organismo vai acabar tendo efeitos colaterais dessa absorção de uma gordura ruim e com isso o aumento do teu colesterol, triglicerídeos, aumento da resistência periférica à insulina e as inflamações clínicas
subclínicas, crônicas, que a gente chama, que é o famoso inflammaging, né? Em que eles vêm lentamente com o passar da idade e vão determinando várias doenças inflamatórias até o câncer. Pois é. É, né, gente? O nosso corpo é tão perfeito, né? Deus fez tudo tão certinho, mas a gente deu uma bagunçada aí, né? Mas dá para consertar, né? A notícia boa é essa. A gente fala do ruim, mas traz a notícia boa, né, Jonas? Isso que é importante, né? Porque eu acredito muito que a medicina esteja assim, nossa, não é nem uma questão de crença, né, gente? É óbvio que a medicina está absurdamente crescendo, né, por vários fatores, mas a gente tem que crescer, eu digo a gente, nós pacientes, nós também temos que absorver esse crescimento, né? Porque não adianta nada os médicos todos estudarem e fazerem. Dr. Jonas vive, né, fazendo curso aqui, ali. Eu vi que recentemente você foi para São Paulo, né? Foi Sim, super legal, né? muito legal. Uhum. Trouxe alguma novidade? Então, estávamos no Congresso Internacional em Prática Ortomolecular e também de Odontologia, com médicos, 80 médicos do exterior. Nossa. Então tivemos a oportunidade de entrar em contato com vários deles e com muitas informações novas e lançamentos também muito interessantes na área. Mas, Fabíola, em relação ao que você comentou da suplementação, houve realmente um marco, que foi em 2018, quando a Anvisa determinou as regulamentações de doses adequadas para poder fazer a suplementação. Que até então ela era vista como uma não necessidade pelos órgãos reguladores. Entendi. Então, claro que existem índices que são os índices mínimos recomendados, os adequados e as doses máximas adequadas, né? Então, isso é muito importante a gente estar ciente que todo organismo é único. Nós somos individualizados e temos apenas um código genético. Então, muitas vezes, o que serve para um não serve para outro. Em relação a novidades, Fabíola, tivemos a oportunidade de conhecer algumas substâncias, por exemplo, a coenzima Q10, que é uma vitamina que hoje a gente tem usado com uma certa frequência, principalmente para fornecer energia, né? Porque você sabe que a mitocôndria é a organela da célula, onde é a usina de energia, onde produz a usina de energia do nosso corpo. E a coenzima Q10 é realmente a ubiquinona, né? É a grande substância que faz, digamos, é a gasolina desse motor. Né? Entendi. E o grande problema dela é a biodisponibilidade. Então, muitas vezes você tomava uma dose, vou citar um exemplo aqui, de 100 miligramas, e acabava absorvendo 10, 15% apenas. Então, por quê? Pela própria a alteração que existe na permeabilidade do intestino e pela própria biodisponibilidade da substância. Entendi. Então foi lançada uma substância nova, chama-se Cava Q10, em que ela tem uma biodisponibilidade em 1.800% a mais do que a coenzima Q10, que hoje é vendida no mercado. Olha então são situações muito interessantes em que realmente a gente consegue otimizar a saúde dessa mitocôndria e da energia da pessoa como um todo. Uma suplementação, vamos supor que uma pessoa esteja faltando ali um ferro, como você falou, né, ou um magnésio. Isso vai durante um certo período e aquilo conserta no corpo da pessoa, ou ela tem que continuar tomando o resto da vida? Fabíola, o mais importante de tudo é nós conhecermos e sabermos qual a origem dessas deficiências. Porque muitas vezes você pode ficar realmente tendo a necessidade de repor durante muito tempo. Entendi. Então, muitas vezes a gente está vendo apenas a ponta do iceberg e não está vendo o que está por trás de tudo isso, por baixo de tudo isso. E esse é o papel do nutrólogo. Então, justamente você precisa individualizar esse tratamento. A partir do momento em que você sabe quais são as causas dessa deficiência, dessa vitamina do ferro, da vitamina D,
do paciente, você pode estar realmente efetivando um período de tratamento mais curto e resolvendo e orientando depois ele com as práticas adequadas de dietoterapia, através de uma própria nutricionista, a realmente resolver o seu problema. Ou descobrir aquele problemão que através dessa deficiência você acabou ficando sabendo, como por exemplo, algumas doenças autoimunes, né? Que a gente vê bastante hoje, né? É verdade, Fabiola. As doenças autoimunes, elas estão muito frequentes em nosso ambiente, porque vários fatores epigenéticos, ou seja, situações externas ao nosso meio, estão realmente nos contaminando muito. Então, se nós formos analisar no nosso meio, nós temos poluição ambiental, nós temos dentro de casa produtos de higiene, produtos de limpeza, gases, metais pesados, que acabam realmente fazendo com que haja uma intoxicação crônica do teu organismo. Então, você detectando essas situações, você pode corrigir os problemas com muito mais facilidade e rapidez. Entenderam? O papel do nutrólogo na nossa vida, gente, é fundamental, porque o nutrólogo é a especialidade que vai te acompanhar o tempo inteiro, sabendo como está essa mecânica do teu corpo, né, que é tão perfeito e às vezes tem ali um negocinho errado, né, que às vezes demora para descobrir o que é, né, às vezes tem tantas dificuldades de diagnóstico, né, e muitas situações podem ser descobertas através exatamente da nutrologia. Mas eu vou agradecer muito o Dr. Jonas Dalla Corte pela vinda, mas já quero deixar agendada a próxima, né, gente? Porque é um papo que não tem fim, né, Jonas? É verdade, Fabiola, porque você comentou brevemente da necessidade de nós estarmos sempre nos atualizando. E dentro da nossa área da nutrologia, da medicina funcional integrativa, temos novidades e mudanças a cada 3 meses. Né? Os estudos nos revelam isso. Então veja a importância de a gente estar realmente com o conhecimento bem atualizado para podermos oferecer o que temos de melhor para o nosso paciente. Obrigada, querido. Obrigado também. É isso, gente. Conversei com o Dr. Jonas Dalla Corte, ele que é nutrólogo. Vou deixar ali a rede social, porque também tem muita informação bacana nas redes sociais. Acompanhe sempre e continue mandando, né, o seu curtida, o seu comentário. Se você está assistindo no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no Face ou na TV, sempre faça com que essa matéria chegue para o maior número de pessoas. Afinal, estamos falando aqui de saúde e sem saúde a gente não faz nada. Eu adoro esse quadro de saúde porque vocês também nos dão esse retorno maravilhoso. Continuem que a gente está adorando.